Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito novo, ah, que vamos começar a trabalhar, na verdade, um conceito novo que diz respeito, né, a energias. Eu vou dividir essa aula em duas partes, a aula sobre trabalho e a aula sobre energias, eu acho. Vai ficar mais ou menos dividido assim, vamos ver quanto tempo vai dar. Bom, o primeiro conceito importante que a gente vai ver nesse novo bloco é o conceito de trabalho. O que é trabalho? Esse conceito, ele é um conceito que... Bom, vamos supor que eu queira levar um objeto do ponto A até um ponto B, tá? Só que para esse objeto andar do ponto A até o ponto B, eu vou precisar fazer uma força F. Do ponto A até o ponto B eu tenho uma certa distância. O meu trabalho ele vai ser definido como a força que eu preciso fazer com que esse objeto se desloque do ponto A até o ponto B, ou seja, ele percorre uma distância d, tá bom? Então a nossa definição de trabalho ele vai ser o seguinte, ó, trabalho, a gente usa esse W aqui, ou tem muita gente também que usa esse símbolo de tal para trabalho, mas vamos usar o W para ficar mais simples e todo mundo usar a gente usar o mesmo padrão aqui. Trabalho vai ser igual a o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento, tá bom? Então essa aqui é a nossa grandeza. É uma grandeza escalar, né? Então é um número. Eu vou ter um número me indicando o trabalho, tá? Então aqui, vamos lembrar que isso aqui é definido como a força é definida em newtons, o deslocamento ele é definido em metros, cosseno não tem unidade, e o trabalho ele vai ser uma unidade que a gente vai chamar de energia. Só que a energia ela vai ser dada em uma unidade que a gente chama de joules, tá bom? Joules, joules, tá bom? Que é essa jotinha de joules, tá bom? Então, é essencialmente isso. Vocês concordam aqui que esse ângulo entre a força e o deslocamento ele pode variar? Vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Então vamos supor que eu quero realmente levar o meu objeto de um ponto A até um ponto B. Então eu vou ter aqui esse deslocamento. E aí, esse objeto aqui, ele está sendo puxado, né, por uma força. Por uma força nessa direção aqui. Então está sendo puxado por uma força F. Eu tenho uma angulação θ. Ó, então já fica claro aqui que eu vou precisar sempre, se eu tiver uma angulação diferente de zero, eu vou precisar sempre projetar essa minha força F na direção x, né? A minha força na direção Fx. Lembra que a gente fez lá nas últimas aulas, né? Então eu vou ter que projetar ela para essa direção aqui, Fx. E aí, se é Fx, o que é Fx? É F vezes o cosseno do ângulo, né? E aí, por isso que a gente tem um cosseno aqui do ângulo, tá? Então, vai ser dessa forma. Tudo bem? Então, sempre tente lembrar que a nossa angulação, ela sempre vai ser entre a força e o deslocamento, tá? Geralmente, né, a gente vai ter trabalho sendo realizado em ângulos de forma comum maior ou igual a zero e menor ou igual a 90 graus. Por que esse trabalho, pensando num trabalho positivo, né, ele tem que ser aí nesses valores? Porque a força, essa força aqui, ela vai estar ajudando o objeto a se movimentar, tá bom? Vamos supor
que eu tenho, em vez de ter uma força nessa direção, eu tenho uma força nessa outra direção aqui, ó. Então, em vez de ter a força nessa direção, eu vou ter uma força nessa outra direção aqui, que vai ser um ângulo maior do que 90 graus, ó. Vai ser para cá, tá? Então aqui eu vou ter um ângulo θ. Esse ângulo θ, ele vai ser um θ maior ou igual a... bom, na verdade, é maior que 90 graus. Daqui a pouco eu vou explicar sobre o ângulo de 90 graus. E menor ou igual a 180. Se o objeto está se deslocando para esse lado, né, se ele realmente está andando do ponto A até o ponto B, então a minha força F, você concorda que ele está fazendo um movimento contrário? Então ele é um trabalho resistente ao movimento de deslocamento. Nesse caso, por exemplo, não é bem esse caso específico, né? Que eu tenho um ângulo θ, né? Mas 180 graus, por exemplo, ele estaria aqui, ó. E aí, bom, um trabalho de uma força que é contrária ao movimento, nesse caso poderia ser o atrito, por exemplo, tá? Que é um caso específico, tá? De uma força resistiva. Então isso pode acabar acontecendo. E aí o nosso trabalho ele acaba sendo... ele vai ter um valor negativo, tá? Justamente porque os ângulos vão ser negativos. E aí eu tenho o caso, que eu havia comentado agora, que é o caso do 90 graus. Vamos supor que agora eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Que eu tenho aqui, em vez de fazer um ângulo assim, eu tenho um ângulo de 90 graus. Ó, apontado para cá. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, e o meu objeto está sendo deslocado para esse lado, o cosseno de 90 graus é zero. Logo, o trabalho vai ser zero. Então, eu não tenho trabalho quando eu puxo o objeto, né, na direção vertical. Então, porque a força F e a força D, desculpa, a força F e o deslocamento D são perpendiculares entre si. Tudo bem? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso aqui vai acontecer se o deslocamento acontecer na direção X, né? Acontecer na vertical. E eu estiver puxando o objeto na vertical. Tá bom? E aí não vou ter trabalho. Mas, se eu tenho um objeto que está vindo aqui, ó. Ele está aqui. E aí eu faço uma força F para cá. Bom, o exemplo que eu quero dar é o exemplo do elevador, né? Então eu tenho aqui um elevador, um objeto. E aí eu tô dentro de um elevador. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Ó. E aí eu tô levando esse objeto aqui para cima. Então eu tenho um deslocamento dessa direção para essa, desse ponto para esse ponto, né? Então eu tenho um deslocamento D. E aí eu vou ter uma força normal agindo aqui. Tá bom? Então aqui eu vou ter um trabalho. Um trabalho que da força normal agindo no meu objeto, certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Além do mais, existem casos que eu tenho... bom, nesses todos os casos aqui, a força acabou sendo constante, né? Só quem variou aqui foi... Bom, o deslocamento também, no fim das contas, ele acaba sendo constante. Mas o que você precisa tomar um pouco de cuidado aqui é quando tem o quê? Uma coisa que eu chamo de força variável. Tá? Uma força variável. O que é essa força variável? Vamos supor que esse eventual objeto, você está movimentando ele, né, deslocando de ponto A até um ponto B, por uma força que você está variando ela ao longo do tempo. Tá? Então vamos pensar num gráfico aqui de força por deslocamento. Força e deslocamento. Tá? Então ele sai aqui do ponto A e vai até o ponto B. Só que a força que ele faz isso aqui, ó, é variada. Tá? Então ele começou baixo, aumentou, diminuiu e assim por diante. Então
que vai acontecer aqui? Ó, eu vou ter a gente pode calcular o trabalho dessa força, se é uma força variável, utilizando a área desse gráfico. É aquela mesma história quando a gente conversou sobre o gráfico, né? Que o trabalho, nesse caso, ele vai ser numericamente igual à área nesse caso, tá? E você pode ver que isso aqui é verdade, porque se eu fizesse um caso normal, onde a força é constante, e aqui vamos pensar que aqui, ó, eu estou no espaço S1 e aqui no espaço S2, tá? Como final inicial. E a força aqui é F constante, vindo daqui até aqui, tá? Força totalmente constante. Então, a minha área aqui, ó, é a área de um quadradinho. Se é a área de um quadradinho, então vai ser o quê? O meu trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Ou seja, S2 menos S1. Ó, e é basicamente a mesma definição de trabalho que a gente usou aqui, tá bom? Então isso aqui dá certo. Se você tem uma força variável, geralmente você vai ter um gráfico para isso, ou ele vai te falar no seu concurso aí que o tipo de forma que tem essa força, tipo, do tipo segundo grau, do tipo raiz, enfim, todas aquelas funções que a gente viu na matemática. Tá? Então é importante você lembrar lá das funções, você tem uma ideia que você pode usar elas aqui na matemática, nesses gráficos aqui. Como lá atrás eu falei que movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, ambos, um é um caso de um MRU e o outro é um caso de um MRUV, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, vamos supor que eu tenho um objeto aqui, um objeto, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho um objeto, uma bolinha, e ela está aqui na posição A. E aí eu estou colocando esse objeto, né, em uma descida, em uma ladeirinha. Então ele está saindo daqui desse ponto e vindo para esse pontinho aqui. Tá? Esse pontinho aqui. Bom, ele precisou vir de uma certa altura, né? Ó, de uma certa altura H. Então a gente... Quando isso acontece, o que está fazendo esse objeto cair? A força-peso. Eu tenho a força-peso agindo para baixo. Tá bom? Então, a força que eu tenho aqui é a força-peso. Então, o meu trabalho, ele vai depender do quê? Trabalho vai ser igual a força-peso vezes a altura, que é o deslocamento que aconteceu. Logo, o meu trabalho vai ser o quê? mgh. Lembra? Força-peso é massa vezes a gravidade. Massa do objeto vezes o valor da gravidade vezes a altura. Tudo bem? Então, esse é o nosso caso. Se ele tivesse vindo, né, do A, se ele tivesse em vez do A para o B fosse do B para o A, seria ao contrário, né? Essa força aqui seria negativa, tá bom? Mas só uma explicaçãozinha, né? O que poderia acontecer. Agora, vamos supor o seguinte: em vez dele do A diretamente para o B, vamos pensar que esse objeto ele fez o seguinte: ele saiu do A, ele veio para um outro valor. Bom, vamos desenhar aqui ele inteiro, né? Vamos desenhar assim, ó. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então, ele vai ter essa distância e essa distância. Tá? Em vez dele do A para o B direto, ele poderia passar pelo C. Então, você concorda que aqui eu tenho uma distância, aqui eu tenho uma outra distância D1 e aqui eu tenho outra distância D2, tá bom? Que obviamente foi maior. Dito isso, eu também vou ter alturas diferentes. Eu vou ter aqui, ó, altura H
que é a mesma altura que a gente usou aqui, do A para o B direto. Eu tenho uma alturinha aqui, ó, desse tamanho daqui até o C, que eu vou chamar de H1. E eu tenho de H1, né, do C até a altura do B, que eu vou chamar de H2. Tá bom? Só estou discretizando, né? Eu estou escrevendo o que seria o movimento do C. Vamos calcular o trabalho de todos esses casos? Bom, você concorda comigo do seguinte, ó, que para ele ir do A até o B, né? Para ele vir aqui do A até o B, é o mesmo, né? Eu vou ter a soma, esse trabalho. Bom, ele saiu daqui e veio para cá, em todos os dois casos, tanto nesse caso quanto nesse caso. Então, esse trabalho aqui vai ser igual a esse trabalho mais esse trabalho. Concorda? Então, vou escrever assim, ó. O trabalho do A para o B é igual ao trabalho do A para o C mais o trabalho do C para o B. Tá bom? Isso aqui é verdade, é o que está acontecendo. Bom, o que é o trabalho do A para o C? O trabalho do A para o C, ele vai ser a força-peso, que vai ser mg, vezes a altura do A para o C, que a gente chamou de H1. Do C para o B vai ser a mesma coisa. O trabalho do C para o B vai ser igual que mg H2. Como eu sei que o trabalho do A para o B, que é o nosso original, é mgh, logo, se eu substituo tudo isso aqui, vai ficar o quê? mgh é igual a mgh1 mais mgh2. Tudo bem? Eu estou usando essa formulinha aqui e estou substituindo os valores do trabalho de AB é igual ao trabalho de AC mais o trabalho de CB. Logo, posso colocar isso aqui em evidência, né? Então fica aqui mgh é igual a mgh1 mais h2. Bom, isso aqui é igual, isso aqui é igual. E H1 H é igual a H1 mais H2. Ou seja, independe da trajetória, o trabalho vai ser o mesmo. Tá bom? Independente da trajetória, o trabalho sempre vai ser o mesmo. Se eu pegasse aqui qualquer trajetória, vamos pensar que eu estou vindo aqui, ó. Estou fazendo qualquer trajetória. Então, essa aqui em vermelho é uma trajetória. Essa aqui em azulzinho é outra trajetória. Essa aqui em laranja é outra trajetória. Vou chamar aqui de trajetória 1. Essa aqui de trajetória 2. Essa aqui de trajetória 3. O trabalho de 1 é exatamente igual ao trabalho do 2, que é exatamente igual ao trabalho do 3. Independe do caminho que a gente está usando, os trabalhos sempre vão ser iguais, tá? Então isso aqui é super importante que você tenha noção disso, certo? Bom, eu tenho aqui... Bom, é isso. A questão do trabalho, as coisas mais importantes disso são essas informações que eu estou passando. Então, na próxima aula, a gente vai continuar a falar de um assunto que é a continuação desse daqui. E é isso. Até a próxima aula.